Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês com um assunto que vocês mais me perguntam em todas as minhas redes sociais. Como ser um escritor? Bem, as maiores perguntas são no sentido de como fazer para começar nessa profissão, como seguir a carreira de escritor, como viver sendo só escritor no Brasil, ou até mesmo, principalmente, como eu faço para publicar os livros que eu já tenho em casa, as coisas que eu escrevo. Tá? Gente, existem muitas coisas para responder dentro disso, mas hoje eu vou deixar algumas dicas básicas. Depois a gente pode fazer outros vídeos se vocês desejarem a respeito disso aí. Gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a profissão de escritor, assim como todas as outras, precisa de muita responsabilidade. Apesar da maior parte dos escritores no Brasil não viverem só da literatura, ou pelo menos não no início da carreira, eu conheci grandes escritores que tinham essa constância de escrever todos os dias. Essa é uma obrigação do escritor, é escrever muito. E o meu querido Pedro Bandeira, meu maior ídolo, né, na literatura, ele me disse em diversas vezes, quando eu o encontrei, que um escritor precisa ler muito. Então, antes de ser escritor, a gente precisa ser leitor, a gente precisa ler muito, né? E aí tá, eu já escrevi, eu tenho algumas coisas que eu escrevi, eu gosto muito, como eu faço para publicar. No Brasil existem algumas formas para a gente publicar um livro. Uma delas é participar de leis de incentivo fiscal do governo, seja municipal, estadual ou federal. Aí a gente procura aí a questão das datas, envia, e se for aprovado, você pode ter a publicação dos seus livros sem nenhum tipo de custo. Isso é muito bacana. Nós temos um outro caminho, que é pelas grandes editoras. Então, nessas grandes editoras, você envia o seu original. Se eles se interessarem, eles vão comprar os direitos autorais por um tempo e vão fazer um contrato com você, e você vai receber normalmente até 10% do valor da venda desses livros, tá? E aí você também não tem custo. No entanto, para você entrar nessas editoras, você precisa já ter um caminhar. A grande maioria dos escritores no Brasil são escritores independentes. Como funciona isso? Aí o escritor independente, ele tem algumas possibilidades. Ele pode procurar uma editora que é uma prestadora de serviço, semelhante ao trabalho de uma gráfica, por exemplo. Então você vai lá, você escolhe, eles te dão assessoria e tudo mais, e depois você compra, você paga e eles te entregam todo o material, tá? E aí você vai vender esses livros e você vai ter 100% do valor da venda desses livros quando você estiver nos eventos, nas feiras e tudo mais. Isso é o que a grande maioria dos escritores independentes ou dos escritores nacionais fazem. No entanto, existem prestadoras de serviço e prestadoras de serviço. Eu, por exemplo, lancei os livros da Melissa com uma editora nesse estilo de prestadora de serviço, mas uma excelente editora que trabalhou comigo em 2011, 12, 13, com muito cuidado e assim, me deu muita assessoria, né? No sentido de o que fazer, como lançar o livro e tudo mais. Então, assim, eu não só fez a produção do livro, né? Não só igual uma gráfica que você pode colocar o livro de ponta cabeça, escrito em chinês e português tudo junto e tá tudo certo. Não. Ela fez todo esse trabalho comigo, foi muito bom. Eu tive, assim, realmente muito assessoria dessa editora nesse tempo. No entanto, todos os direitos autorais dos livros eram meus, eu paguei e depois esses livros eu podia vendê-los, né? Aí esse valor era meu. Gente, além disso, existe hoje uma outra vertente dentro dos autores independentes, que é você escrever e-books, escrever
pela internet, escrever tanto no seu blog, escrever nas suas redes sociais, instigar as pessoas a gostarem da sua história. Escrever no Wattpad, por exemplo, um site que a maior parte dos novos escritores estão inseridos. Então eles vão escrevendo por capítulos e ali eles vão formando os seus leitores, isso é muito bacana. E grandes editoras veem o sucesso no Wattpad ou na Amazon para depois fazer o livro físico, né? Então, se aquele livro já tem um público fiel, se tem um número bacana de seguidores, é bacana então fazer o livro físico. Então, são esses os caminhos que a gente pode ir procurando e encontrando. Isso é muito bacana, tá? No caso de um livro infantil, a gente tem algumas outras preocupações. No sentido de que, por exemplo, a ilustração é algo tão importante quanto a escrita. E eu não sou ilustradora como a maior parte dos escritores infantis também não é. Então a gente precisa encontrar alguém para ilustrar os livros. Isso custa, isso não é barato, né? Especialmente se você quer uma coisa bem profissional. Eu conheço muitas pessoas que fazem livros infantis e fazem desenhos assim, eu tenho um amigo que desenha mais ou menos, eu tenho uma irmã que... E ok, mas não era esse o meu objetivo quando eu comecei os meus livros. Eu queria que os meus livros parecessem aqueles livros que eu via na livraria. Eu queria que fossem livros que as pessoas comprariam de verdade, não só por serem meus amigos, mas se estivessem com esse livro disponível e olhar e falar, nossa, que bacana, né? Então, assim, a ilustração, para você também tem que ter esse cuidado. Precisa ter um bom feeling, uma boa relação com o ilustrador, porque o que você imagina, de repente, não é o que ele imagina, mas você também tem dificuldade de explicar para ele como você imagina, porque você não desenha. Então tem toda essa questão que é muito interessante. Eu tive muita sorte, porque o Felipe Rosa, o ilustrador dos livros da Melissa, a gente tem uma coisa muito em sintonia. No livro A Cara do Brasil, o Anderson Guimarães também fez um trabalho muito primoroso e que me deixou muito satisfeita, e a gente trabalhou super bem. Então a gente vai fazendo esse trabalho. No caso do livro infantil, existe uma preocupação muito grande com o tamanho da história. No caso dos livros da Melissa, são para crianças até a fase de alfabetização, até 8, 9 anos. Então, são livros menores, eu queria fazer em forma de versos, eu queria fazer com rimas. Então, quer dizer, você não pode achar que a criança vai aceitar qualquer coisa, você tem que ter uma preocupação de passar a sua informação em poucas palavras por 100 versos, mas não fazer qualquer tipo de rima ou colocar qualquer coisa, porque as crianças, elas são muito exigentes, né? Então depois eu tive uma preocupação muito grande com relação à letra, por exemplo. Eu queria que fosse letra bastão, que é a letra de forma maiúscula, que é a primeira letra que a gente aprende a escrever. E então as crianças aprendem a ler essa letra. Então crianças aí na fase de alfabetização, 5, 6, 7, 8 anos, elas têm mais facilidade com esse tipo de letra, né? Então quer dizer, a gente tem uma preocupação com a história, com o conteúdo, depois com o formato daquilo, se vai ser em prosa como A Cara do Brasil ou em verso como os livros da Melissa. Depois a gente tem uma preocupação muito grande com a ilustração, porque ela é 50% da história, né? E ela precisa ter ali um refinamento dentro daquilo que você acredita ou quer passar, né? E depois existe também a preocupação da diagramação daquele livro, né? Já que é um livro para criança, como é que a gente quer fazer? A gente quer fazer aquilo com molduras, a gente quer que as letras fiquem embaixo, fiquem em cima, fiquem no meio, tem ilustração de um lado ou do outro ou no meio. Como é que vai ser isso, né? As ilustrações vão estar um pouco mais soltas, mais abstratas ou não, vai ser de uma forma mais física, mais realidade. Então tudo isso é uma preocupação quando a gente escreve livro infantil, né? E aí as pessoas que não conhecem acham, é um livrinho pequeno de 20 páginas, não dá trabalho. Não sabe que primeiro o livro da Melissa demorou 6 meses para ficar pronto, né? Na verdade, o processo todo foram 9 meses como uma gestação, né? E aí depois que ele ficou pronto, depois que o livro fica pronto, você tem como imprimir um boneco, né? Você pode fazer, né? Faz na gráfica, 1 exemplar, 2 exemplares, para que você possa apresentar para as editoras ou para que você possa apresentar para os concursos e tudo mais.
mais. Além de todo esse processo que demanda tempo, vontade, experiência ou correr atrás para conhecer, para saber muito mais, você também tem a questão dos custos. A maior parte das vezes você tem custos, às vezes custos baixos, às vezes custos muito altos. No caso de livros infantis que ainda são coloridos, cada página é 4 vezes mais cara do que a preta e branca. Então o livro sai muito caro pra gente na produção. Portanto, na hora da venda, é muito difícil, às vezes, a gente competir um livro da Melissa por 20, 22 reais e você vai encontrar um outro livro estrangeiro, normalmente feito na China e que vem em grandes quantidades. Você encontra um capa dura que tem pop-ups, que sai castelo e que ele serve café e ele canta música para as crianças, né? Então, tudo isso, toda essa questão a gente precisa saber para não ficar tão decepcionado assim. Pedro Bandeira sempre diz, esses são livros presentes, são importantes e são legais, mas esses são um tipo de livro, né? A gente deve se preocupar com outro tipo de livro também. Bem, e além de tudo isso, depois que o livro é lançado, e o lançamento precisa ser uma grande festa, como uma festa de casamento, convidar todas as pessoas que você conhece, todos os seus amigos, todas as pessoas com quem você trabalhou e dividir essa conquista, aí começa, né, mais enfaticamente, na verdade tem que começar bem antes, mais enfaticamente o seu trabalho de marketing, né? No Brasil não tem como a gente ser somente escritor. Todo escritor precisa conhecer um pouco de propaganda, de marketing, de venda, porque a gente é responsável por fazer a venda dos nossos livros, né? A gente é responsável, então, mesmo com uma editora independente ou uma editora que não é independente já nesse outro formato que eu disse, que é o que aconteceu com a Cara do Brasil, por exemplo, ambos, para todos eles, eu sou responsável de estar divulgando o meu trabalho. Então eu que acabo fazendo todos esses contatos com as escolas, eu tenho muitas escolas que adotaram os livros, que gostam, então fazer evento, vender livro, aí de repente ter o quê? Que comprar uma maquininha para passar cartão, ter que se preocupar com isso, ter uma conta só separada, minha conta se chama Conta Melissa, mas enfim, tudo isso. As pessoas vivem me perguntando se escrever livros no Brasil dá lucro. Isso é uma outra pergunta muito capciosa e depende. Gente, eu tô falando da minha experiência. Existem algumas pessoas no Brasil que só vendem best-sellers, né? Então, quer dizer, já são mais vendidos. Então, tem aí já um outro tipo de patamar. Mas, no Brasil, de forma geral, a gente quase que paga para produzir livros, mas hoje eu tô num patamar de que eu não perco mais, mas também não ganho. Mas eu continuo, porque não só porque eu acredito que em um momento isso possa estar numa equação um pouco melhor, mas porque eu realmente quero levar literatura para as crianças. Eu quero levar literatura de qualidade, eu quero conversar com elas, eu quero saber o que elas sabem sobre os livros, e tudo isso me traz uma coisa muito boa. Eu adoro o contato com as pessoas que estão lendo os meus livros. Eu fico enlouquecida cada professor que entra em contato comigo e diz: vamos fazer uma feira baseada no seu livro, vai ser assim, e o que você acha? Você vem? Nossa, a gente quer fazer aqui uma homenagem para as crianças, no final do projeto, você pode vir. Então tudo isso me traz uma alegria muito grande. Então, por meio dos livros, por meio da literatura, por meio da produção e da distribuição deles, eu tenho a oportunidade de ter mais contato com os projetos de leitura, com incentivo à leitura e à literatura no Brasil. Então esse é o motivo pelo qual eu continuo e eu gosto muito de ser escritora.